A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 12, já finalizando quase esse trimestre. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E eu espero que Deus em Cristo fale com você através da palavra de hoje. É claro, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Por gentileza, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Inclusive o nosso site Facilita EBD. Se você desejar poupar o teu tempo em preparar as tuas aulas, nós temos disponíveis para você o esboço da aula que eu preparei. Temos também o material em PowerPoint que você pode utilizar para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical, e esses recursos você pode ter acesso se tornando um dos nossos assinantes. A nossa assinatura é trimestral, com uma proposta maravilhosa para poder te abençoar. Um detalhe importante, quem se torna assinante do Facilita EBD tem a oportunidade de receber o treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Muito legal, gente, com aulas exclusivas para quem se torna assinante. Também outro detalhe, você recebe o workshop de pregação que vai te ajudar muito a ministrar ainda melhor a palavra de Deus, entender um pouco como funciona a pregação. E eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Vamos então deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adultos, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Estamos já finalizando o ano também. Com muita alegria eu quero desejar a você durante essa semana um Feliz Natal e que Deus em Cristo abençoe você e a sua família em nome do Senhor Jesus. É claro que para iniciar bem a tua aula você precisa iniciar à luz da palavra de Deus. Apresentando então o texto áureo que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Apresenta também a verdade prática. É importante você observar a verdade prática. E leia com os teus alunos a leitura bíblica em classe que está em Atos capítulo 21, versículos 7 ao 15. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos na EBD. Deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical e eu espero que o Senhor te abençoe poderosamente aí na tua congregação. Quando nós olhamos para as prisões de Paulo, nós descobrimos que Paulo passou por diversas prisões. E um detalhe importantíssimo é observar exatamente a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Essa é a proposta do pastor Elianai Cabral. Eu estava lendo um texto do pastor Hernandes Dias Lopes e ele destaca que essa prisão que o apóstolo Paulo enfrenta, as dificuldades que ele enfrenta diante da sua morte, é na realidade algo que demonstra a coragem do apóstolo. Outro detalhe que nós descobrimos. Paulo ele enfrenta prisões por alguns motivos. A exemplo da sua primeira prisão, onde ele esteve preso por 2 anos e teve a oportunidade de escrever diversas cartas pastorais para orientar a igreja. Cartas que foram apresentadas como as epístolas da prisão. 4 cartas que edificaram a igreja do Senhor, como por exemplo a carta aos Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Essas cartas foram escritas no primeiro período de prisão, conhecido como também uma prisão por motivação religiosa, quando Paulo permanece preso durante 2 anos em Roma. Um detalhe importantíssimo também que descobrimos à luz da palavra de Deus, que a sua última prisão, apresentada na epístola que ele escreve a Timóteo, especialmente na 2ª carta, é a prisão que leva ele ao julgamento e à morte. Essa última prisão tem motivações políticas. Ele vai ser condenado e julgado pelo próprio César. O César da sua época aqui é o Nero, o grande perseguidor da igreja.
Nero era tão terrível que chegou ao ponto de prender os cristãos e amarrá-los em postes, pichá-los então e depois incendiar esses irmãos de uma forma terrível e macabra para torturar os servos de Deus. Nero se levantou contra a igreja com violência. E o aprisionamento de Paulo tem esse propósito de poder trazer o horror para a igreja, parar a marcha da igreja. Mas a igreja não parou, porque a semente do sangue desses santos produziu grandes frutos para a glória de Deus. Pastor Elianai Cabral chega a comentar que Paulo, diante da morte, diante da condenação, especialmente analisando a segunda carta de Timóteo, ele demonstra uma coragem assim inexplicável. Claro que essa coragem é demonstrada pela ação do Espírito Santo, que age na vida dele, age também na sua vida. Analisar exatamente essa coragem do apóstolo diante da sua morte é também compreender os seus desafios, pois por detrás da sua convicção e da sua coragem, tinha exatamente a ação do Espírito Santo em entender que a obra missionária, que a obra que Deus confiou ao seu coração estava sendo realizada e que a marcha da igreja não parou. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo estando preso, os irmãos se motivaram para falar de Jesus, propagar o Cristo e anunciar as boas novas da salvação em seu tempo. Pastor Hernandes Dias Lopes, destacando o contexto dessa prisão do apóstolo Paulo, ele relata que desde o ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou de Roma todos os judeus e todos os cristãos. É interessante perceber isso porque com essa expulsão dos judeus e cristãos, nós percebemos que Paulo conhece na cidade de Corinto um casal chamado Priscila e Áquila, que serviam ao Senhor, que fugiram de Roma por causa dessa perseguição. Também entendemos a partir do contexto histórico que exatamente no ano de 64 depois de Cristo, Nero agora é o imperador e por sua loucura ele incendeia Roma. Ele incendeia a cidade para poder, nos seus pensamentos, reconstruir uma nova capital, sem observar os prejuízos causados. E, infelizmente, muitas pessoas morreram nesse incêndio. Conforme os relatos históricos, apenas 2 bairros sobreviveram. E esses 2 bairros que não foram atingidos pelo fogo eram bairros pobres, carentes, onde habitavam judeus e cristãos. Nero, então, para escapar da perseguição, ele coloca a culpa desse incêndio em Roma no ano 64 nos cristãos, nos judeus. Daí então esse levante de perseguição sobre o povo de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a igreja de Deus, especialmente sobre as lideranças. E uma dessas lideranças é presa. E quem é ela? Paulo. Paulo enfrenta então o seu martírio a partir do imperador Nero. E antes desse martírio, Paulo é jogado agora em uma masmorra, conhecida como a masmorra marmetina. Ele é lançado lá, em um local escuro, em um local terrível, aprisionado, aguardando essa sentença. E nesse período, Paulo então escreve 3 epístolas que são conhecidas como as epístolas pastorais, para aconselhar os novos obreiros. Essas epístolas pastorais são 1ª e 2ª Timóteo e a carta que ele escreveu e direcionou a outro jovem na fé, Tito. Essas cartas hoje edificam a nossa vida pela coragem desse apóstolo. Paulo, nessas cartas, demonstra a sua convicção e demonstra também o entendimento sobre o seu chamado, que ele iria padecer como apóstolo dos gentios, compreendendo a profecia que foi dita lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Paulo entende muito bem o que Deus preparou para ele e a sua convicção está firmada em Cristo, enraizada em Jesus. A sua coragem era alimentada pelo Espírito Santo. Ele entendia muito bem que a sua vida aqui na terra terrena é passageira, mas a sua vida em glória já estava garantida nos céus. Ele entendia que morrer era lucro diante da presença de Deus, porque ele estaria com os santos para todos sempre. E Paulo então se torna um exemplo de alguém que tem a convicção da salvação em Jesus. E diante disso, eu espero te ajudar hoje em sala de aula. Nós vamos compreender a convicção
e a fé do apóstolo Paulo em enfrentar os desafios. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Para compreendermos essa aula, nós precisamos entender também que as cartas pastorais são cartas que são vistas, de acordo com a Bíblia, como o legado do apóstolo Paulo para jovens pastores. Essas cartas são muito preciosas, especialmente a segunda epístola que ele escreveu a Timóteo. Essa carta parece que é um testamento deixado para o seu filho na fé. É importante você também entender e ler essa carta, porque na próxima aula nós vamos trabalhar muito com ela. Outro detalhe que você descobre é que Paulo, nessa carta, demonstra a convicção do seu trabalho realizado. Demonstra também a convicção da sua salvação. E demonstra como um corredor que ele está passando o bastão para a nova geração. E essa nova geração, representada aqui por Timóteo, deveria levar esse legado adiante. Nós também devemos aprender com isso. Levar o legado adiante, que foi plantado pelos nossos pastores que dedicaram a sua vida à obra de Deus. E eu espero que o Senhor coloque essa convicção também no teu coração, de entender a responsabilidade de levar adiante o legado que foi preparado por Deus para você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a insistência de Paulo de ir para Jerusalém. Nesse primeiro subtópico, nós vamos analisar a primeira prisão de Paulo, quando Paulo vai para Jerusalém e ele então é preso, e diante dessa prisão ele passa um processo de 2 anos encarcerado em uma prisão domiciliar. E a partir dessa prisão domiciliar, ele escreve então 4 cartas que são conhecidas como as epístolas da prisão. Essas cartas já citei para você e volto a repetir: Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. São cartas importantíssimas para a edificação da nossa fé. Por que nós vamos analisar a primeira prisão também? Porque na primeira prisão, Paulo já demonstra a sua convicção de servir a Jesus, de estar com Jesus, de crer em Jesus. E a última prisão, que leva ao seu martírio, ela vai ser pincelada hoje em sala de aula e vai ser trabalhada na próxima lição também, que é a última desse trimestre. Pastor Elianai Cabral comenta, a partir da leitura bíblica de Atos capítulo 21, versículo 10, que quando Paulo deixou Mileto e vai em direção a Jerusalém, Paulo deixa Mileto e vai avisado para Jerusalém, porque Deus usa um profeta e ele entrega toda a mensagem de Deus para o apóstolo Paulo, demonstrando que se ele fosse para Jerusalém, ele iria padecer, ele iria sofrer, iria caminhar rumo à morte. Pastor Hernandes Dias Lopes, destacando o contexto dessa viagem, especialmente capítulo 20 de Atos e capítulo 21, ele destaca que essa viagem de Paulo de Éfeso, saindo de Mileto, indo para Jerusalém, tem um objetivo missionário. Paulo tem uma convicção da sua chamada e o objetivo missionário de Paulo é levar as ofertas que foram arrecadadas pelos gentios com muita dedicação e carinho para os irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidades. Afinal de contas, a perseguição estava se levantando ferozmente lá. Isso é tão interessante que em Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31, Paulo pede oração para os irmãos da igreja de Roma por causa dessa viagem, porque ele sabia que ele iria enfrentar grandes desafios, levando essa quantia em dinheiro para ajudar os irmãos. E ele vai para Jerusalém com a convicção plena de estar exercendo a obra de Deus. A mensagem que o Espírito Santo falou através do profeta Ágapo não tinha um caráter decisivo de não ir para Jerusalém, mas essa mensagem que o Espírito falou através do profeta Ágapo é uma mensagem que demonstra o que vai acontecer. Aponta para Paulo o que irá acontecer se ele for para Jerusalém. Então ele entende o que vai acontecer. Paulo tinha a responsabilidade de decidir ir ou não, enfrentar o desafio da viagem ou permanecer em Éfeso. E é interessante que Paulo decide enfrentar o desafio da viagem. Olhando para essa questão também, nós descobrimos um detalhe bem importante.
Pastor Elenay Cabral comenta o seguinte: Paulo, ele vai para Jerusalém com uma convicção, a convicção da sua chamada. Ele vai para Jerusalém com coragem, sem temer as dificuldades, os açoites, os desafios, porque ele sabia que ele deveria padecer pelo nome de Jesus, como antes ele perseguiu a igreja de Deus. Isso está presente em Atos capítulo 20, versículo 24. Outro detalhe que você descobre: Paulo indo para Jerusalém, ele também traça o mesmo perfil de Jesus. Jesus, ele foi alertado pelos discípulos de não ir para Jerusalém. O próprio apóstolo Pedro queria impedir o Cristo de ir para a cruz, lá em Mateus capítulo 16, mas o próprio Jesus enfrenta a via dolorosa, vai para o Calvário com um propósito maravilhoso. Paulo toma essa decisão baseado em Jesus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, deixa teu comentário. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: de Mileto para Tiro. Pastor Elenay Cabral comenta também, no livro de apoio da lição, que quando Paulo estava em Cesareia, vários irmãos estavam tentando convencer Paulo de não ir para Jerusalém, tentando impedir Paulo de enfrentar os sofrimentos dessa vida, com base em Atos capítulo 21, versículo 12. Porém, Paulo toma a decisão de ir. E durante essa viagem, Paulo então toma a decisão de fazer uma visita às igrejas que ele havia plantado. E ele visita essas congregações, visita esses irmãos, e a igreja então percebe que ele vai com a decisão de servir a Deus também em Jerusalém. Ele aproveita para encher o seu coração de amor pelo abraço dos irmãos, e ele enfrenta essa viagem por coragem e convicção diante do Senhor, com base em Atos capítulo 21, versículo 1 ao 16. E é por isso que em Atos capítulo 21, versículos 6 e 7, em Mileto, quando Paulo se despede dos irmãos da igreja de Éfeso, há muita emoção, há muito choro. Os irmãos estão emocionados em ver que o seu pastor tem a convicção de enfrentar a prisão, de enfrentar a perseguição, de enfrentar a luta, por amor a Jesus. Como isso nos dá um grande exemplo, nós também precisamos enfrentar as nossas lutas com coragem. Nós também precisamos enfrentar as nossas dificuldades com coragem. Nós também devemos enfrentar aquilo que se levanta contra nós, os nossos desafios, com coragem, convicção plena em Jesus. É isso que Paulo demonstra para nós. Warren Wiersbe comenta que de Tiro, Paulo então viaja rumo a Cesareia, como o pastor Elenay Cabral comenta. E em Cesareia ele chega no seu destino, enfrentando então a estrada rumo a Jerusalém. Eu espero que o Senhor te abençoe entendendo essa aula de hoje. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: passando por Cesareia. Pastor Elenay Cabral também comenta no livro de apoio da lição que quando Paulo chega em Cesareia, em sua viagem, ele aproveita para fortalecer a doutrina. Ele aproveita para poder ensinar mais uma vez os irmãos. Warren Wiersbe chega a comentar que quando ele chega em Cesareia, ele encontra um dos diáconos da igreja, Filipe, citado em Atos capítulo 6, versículo 1. Esse Filipe havia trabalhado como um evangelista em Atos capítulo 8, na cidade de Samaria, propagando a mensagem de Deus. Paulo então se encontra com Filipe em Cesareia, na casa de Filipe. Paulo então tira um momento antes de viajar para Jerusalém para descansar. Chega então na casa de Filipe um profeta chamado Ágapo. E Ágapo entrega então a mensagem para não ir a Jerusalém. É claro que essa profecia que Ágapo entrega é uma profecia de aviso, de orientação, em demonstrar o que vai acontecer adiante. Mas isso não para a marcha do apóstolo Paulo. Você também precisa aprender com o apóstolo Paulo, de ter convicção da sua chamada e permanecer no foco que Deus preparou para você. Se você permanece no foco que Deus preparou para você, você então alcança o objetivo que Deus colocou no teu coração.
Paulo entendia que ele deveria padecer pelo nome de Jesus. E padecer pelo nome de Jesus nessa vida produz no céu uma coroa de glória diante da presença de Deus. Que essa palavra edifique você. Que você também entenda que os problemas que nós enfrentamos, que os desafios que chegam à nossa porta, produzem em nós coroas de glória, servindo a Jesus em fidelidade, não perdendo o foco da nossa marcha ministerial, como o apóstolo Paulo demonstra aqui. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Nesse segundo ponto, nós também podemos olhar para a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Essa segunda carta nós vamos analisar ela na aula que vem. Mas essa segunda carta também demonstra a convicção do apóstolo Paulo e a sua coragem, mesmo encarcerado, fazendo uma avaliação pessoal em si, demonstrando aquilo que Deus tem em projeto em nossa vida. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca que Paulo encerrou a carreira da seguinte maneira: como o maior pregador e missionário da igreja. E outro detalhe que nós descobrimos também, à luz da Bíblia, ele foi colocado em uma masmorra terrível. Se fosse pela ótica da teologia da prosperidade, Paulo então seria um fracassado. Mas como nós lemos a Bíblia não pela ótica da teologia da prosperidade, e sim pela ótica bíblica, nós compreendemos que Paulo, ele enfrentou as ameaças sendo servo de Jesus. Enfrentou os desafios sendo servo de Jesus. Enfrentou as dificuldades de cabeça erguida, mesmo preso, olhando para a glória. Você pode enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, tendo a convicção que Paulo tinha que Cristo é o sustentador da sua fé. Com dinheiro ou sem dinheiro, com dispensa cheia ou vazia, você deve ter a convicção de estar em Jesus. Com emprego ou sem emprego, convicção de estar em Jesus. Com saúde ou sem saúde, convicção de estar em Jesus. Preso ou livre, convicção de estar em Jesus. Paulo demonstra isso para a gente. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Esse é o primeiro subtópico aqui do segundo ponto da nossa lição. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca que Paulo recebe então duas profecias, uma na cidade de Tiro e uma em Cesareia. Ambas as profecias, o Espírito Santo é evocado aqui. Em Tiro, as pessoas eram motivadas, movidas pelo Espírito Santo, para poder orientar Paulo a não ir para Jerusalém. Já em Cesareia, o Espírito Santo aqui é demonstrado como aquele que diz isso a Paulo em convicção. Weihenverbsen comenta o seguinte a respeito de ambas as profecias: que todo pronunciamento profético, nesse estilo de mensagem, que é uma mensagem de alerta para o apóstolo Paulo, prepara você para dois avisos. O primeiro aviso é: prepare-se sobre aquilo que está para chegar. E o segundo é: você não deve ir. É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, em ambos os textos, de Atos capítulo 21, versículo 11, e Atos capítulo 21, versículo 4, de ambas as profecias, nós encontramos a mensagem do Espírito dizendo a Paulo: prepare-se. Precisamos entender aqui que o Espírito Santo aqui não é negado pelo apóstolo Paulo. Ele não desobedece à voz do Espírito Santo quando ele vai para Jerusalém. Muito pelo contrário, ele tem um entendimento que Deus estava dizendo para ele: prepare-se. Prepare-se porque os desafios serão grandes. Prepare-se porque a perseguição vai aumentar. Prepare-se porque você vai ser julgado. É interessante que o Espírito Santo também continua atuando dessa maneira em nossos dias. Ele levanta seus profetas, usa seus pastores, usa um irmão simples, usa pessoas, usa você numa leitura bíblica, às vezes, para te preparar para um grande desafio que vai chegar à frente. E é interessante que o Espírito Santo, sendo nosso amigo, nosso conselheiro, ele sempre está conosco até nos desafios e ele nos prepara antes. Eu não sei se você já passou por uma situação assim.
Tem pessoas que antes de acontecer uma grande tragédia, um grande desafio, Deus mostrou em sonho que iria acontecer. Deus usou alguém dizendo que iria acontecer. Deus colocou no seu coração a convicção de que algo iria acontecer. E quando acontece, a pessoa está em paz, preparada, porque Deus já tinha avisado isso antes. Isso aconteceu comigo. Isso também pode acontecer com você. Ele sempre nos avisa, ele trabalha conosco, dizendo para você, prepare. Se isso já acontecer contigo, comenta aí, é importante para a gente. Quando nós olhamos essas narrativas que Lucas coloca, Atos capítulo 21, versículo 4, Atos capítulo 21, versículo 11, percebemos que Lucas está demonstrando uma semelhança, um padrão aqui de Paulo parecido com Jesus. Jesus ele vai preparado para o Calvário, ele se prepara no Getsêmani em oração, ele se prepara em convicção. E quando Paulo vai para Jerusalém, ele é avisado pelo Espírito Santo para se preparar, para estar pronto para os desafios, com a esperança intacta em Jesus. Pega isso aqui e deixa Deus te usar na escola bíblica. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A chegada em Jerusalém. Pastor Elianai Cabral comenta que de Cesareia a Jerusalém demorava-se então 2 dias de viagem. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca muito bem 4 fatos importantes dessa chegada de Paulo em Cesareia, indo então para Jerusalém. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que algumas situações aconteceram. A primeira delas é a acolhida calorosa que Paulo então recebe de uma comitiva com alegria dos irmãos da igreja de Jerusalém, que chegaram então na cidade de Cesareia para receber Paulo. Atos capítulo 21, versículo 17. Outro detalhe que você descobre também à luz da Bíblia é o encontro com a liderança, em Atos capítulo 21, versículo 18. Quando Paulo chega em Jerusalém, a liderança da igreja, especialmente Tiago e os obreiros da igreja, recebem Paulo em Jerusalém. Nós descobrimos também, em terceiro lugar, que com essa chegada de Paulo em Jerusalém, ele dá um testemunho minucioso da sua viagem missionária, especialmente a segunda viagem, em Atos capítulo 21, versículos 19 e 20, demonstrando o seu trabalho e o seu ministério entre os gentios. Em quarto lugar, nós também percebemos que há uma ação preventiva aqui, o prepare-se de Deus para Paulo. Em Atos capítulo 21, versículo 21 ao 26, quando Paulo chega em Jerusalém, Tiago então se preocupa porque a multidão de judeus tinha fúria contra Paulo, porque foi espalhada uma notícia que Paulo então pregava uma falsa mensagem contra a mensagem de Moisés. E há uma preocupação de Tiago também sobre isso. E Tiago, como pastor da igreja, orienta Paulo a permanecer e a aguardar o momento de Deus. Essa visão dessa recepção de Paulo aqui também é vista na Bíblia. Caminhando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo se depara com seus oponentes judeus. Pastor Elianai Cabral, nesse terceiro subtópico, destaca que quando Paulo chega em Jerusalém, era o período das festas em Jerusalém, especialmente a festa do Pentecostes. Então a cidade estava lotada de turistas, de pessoas que estavam em Jerusalém para esses festejos, especialmente os judeus. E muitos judeus que estavam em Jerusalém eram oponentes ferrenhos de Paulo e estavam perseguindo o ministério de Paulo entre os gentios. Paulo, então, em Jerusalém, se encontra com os líderes da igreja, Pedro, Tiago, André, os apóstolos, apresenta o seu relatório em Cristo Jesus e os apóstolos então aconselham Paulo para aquele momento, pois a notícia que Paulo chegou em Jerusalém alvoroçou os fariseus e alvoroçou também os perseguidores de Paulo, os seus inimigos. Paulo entendeu que ele deveria ir para Jerusalém prestar contas de tudo aquilo que ele estava fazendo entre os gentios, sobre o crescimento da obra de Deus como um agente missionário. E todos glorificaram a Deus pelas notícias. Ele não teve medo dos desafios, mas enfrentou os desafios com coragem. Um detalhe que eu quero destacar para você. Não tenha medo dos desafios dessa vida.
Enfrente os seus desafios com coragem. Diante da presença de Deus, não deixe de propagar as boas novas. Ele teve coragem de ir para Jerusalém para apresentar um relatório de boas novas de salvação que estavam acontecendo entre os gentios. Tenha coragem também de servir a Deus. Que Deus use você na escola bíblica. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto. É claro que antes de falar sobre o assunto do terceiro ponto, se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aí. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela e nos ajude a falar de Jesus. As acusações e a prisão de Paulo no templo. É claro que Paulo em Jerusalém acaba sendo preso e a multidão fica furiosa contra o apóstolo Paulo. Paulo então é sentenciado e julgado agora pelo Sinédrio, que tinha fúria contra ele, e depois por alguns líderes romanos que estavam na cidade nesse período, governando a Judéia. A multidão ficava furiosa ao ponto de deixar o comandante romano confuso. E nessa oportunidade, em Atos capítulo 22, Paulo então testemunha sobre o Cristo, mesmo com a multidão enfurecida contra ele, ao ponto de querer tirar a vida. E é por isso que quando nós lemos Atos capítulo 21, versículos 33 e 34, o comandante romano fica confuso com o que está acontecendo a respeito de Paulo, o que Paulo causou para causar tanta fúria entre os judeus. E nesse momento, Paulo então, antes de ser julgado pelos romanos, utiliza o seu benefício de ser um cidadão romano, porque ele sabia muito bem que ele seria levado à morte pelos judeus. E ele aproveita a oportunidade e voga o seu direito de ser cidadão romano para ser julgado pelos romanos. E é claro que eu espero estar te ajudando entendendo isso aqui. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As acusações mentirosas contra Paulo. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca que em Jerusalém estava acontecendo a festa de Pentecostes, então a cidade estava cheia. Muitos judeus incrédulos que não acreditaram na mensagem de Paulo estavam em Jerusalém e alguns eram seus perseguidores. E muitas pessoas estavam agindo com violência, de forma fanática contra Paulo. Outro detalhe que você precisa descobrir à luz da palavra de Deus é que Paulo é julgado. E John Stott relata para a gente que Paulo passa por 5 julgamentos. Que julgamentos são esses? O primeiro julgamento é diante da multidão entre os judeus na área do templo, em Atos capítulo 22, quase que Paulo morre ali. O segundo julgamento é diante do Supremo Conselho dos Judeus, que no caso aqui é o Sinédrio, Atos capítulo 23. O terceiro julgamento, e quarto também, é quando Paulo é julgado em Cesareia, ele é levado então para Cesareia, e ele é julgado diante de Félix e Festo, Atos capítulo 24 e 25. E o quinto julgamento é quando Paulo é julgado em Cesareia diante do rei Herodes Agripa II, citado em Atos 26. Ele enfrenta todos esses julgamentos depois de ser levado então de Cesareia agora para Roma. Em Roma, Paulo então enfrenta o seu processo de prisão domiciliar por 2 anos. E esse processo de prisão domiciliar de 2 anos é quando Paulo aproveita para escrever as 4 epístolas da prisão. Após esse processo domiciliar de 2 anos, Paulo então, de acordo com alguns historiadores, é liberto, mas ele é preso novamente. E nessa última prisão, ele é levado para Roma para ser julgado, sentenciado ao seu martírio, como está escrito e apresentado no contexto da carta de 2 Timóteo. A prisão do apóstolo e seu enfrentamento contra os seus algozes. Pastor Hernandes Dias Lopes também destaca 5 fatos a respeito do julgamento de Paulo. A gente precisa perceber que, em primeiro lugar, houve um alvoroço medonho, citado aqui em Atos capítulo 21, versículo 27, onde os judeus, os grandes adversários de Paulo, se levantaram contra Paulo, sendo opositores ao evangelho que Paulo pregava. Em segundo lugar, a gente percebe também que houve uma acusação falsa, quando Paulo então reivindicou a sua cidadania romana para não ser morto pelos judeus. Aí então Paulo é preso pelo comandante e é levado para Cesareia de volta, para ser julgado por Félix e Festo, conforme está apresentado na Bíblia
em Atos capítulo 24 e 25. Em terceiro lugar, nós percebemos então Paulo diante dos seus algozes, demonstrando uma pergunta interessantíssima em Atos capítulo 22, versículo 25, destacando que ele não deveria ser condenado pelos judeus porque ele era cidadão romano, para aproveitar a oportunidade agora de escapar daquela grande perseguição, porque era ferrenha e terrível. Paulo então é levado para Cesareia. Outra coisa que percebemos também, em quarto lugar, que o comandante que estava em Jerusalém teve medo diante de toda aquela situação e, ao mesmo tempo, teve medo de açoitar a Paulo por Paulo ser um cidadão romano de nascimento, apresentado em Atos capítulo 22, versículos 26 a 29. A situação foi tão terrível que Paulo teve que ser escoltado de Jerusalém para Cesareia para não morrer. E quando nós lemos Atos 22, 30, Paulo, então, no meio daquela confusão em Jerusalém, ele é julgado diante do Sinédrio e, na oportunidade que ele tem em mãos, ele divulga Jesus, ele fala de Jesus, ele anuncia o Cristo. No meio da dificuldade, ele dá o seu testemunho sobre a sua conversão diante do Sinédrio e da multidão. Paulo, então, é levado de Jerusalém para Cesareia, de Cesareia agora para Roma. E você precisa compreender todo esse processo para poder explicar em sala de aula. Para fechar a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo dialoga com Lísias, citado aqui em Atos capítulo 21, 37 ao 40. Conforme a Bíblia, de acordo com o pastor Elianai Cabral, Lísias era o comandante que foi responsável em levar Paulo de Jerusalém para Cesareia e escoltar a Paulo ali. Esse comandante também era o comandante que iria açoitar Paulo diante da multidão e levá-lo quase à morte. Quando Paulo, então, evoca o seu direito de ser cidadão romano. Lísias, então, temendo essa situação, ele não leva Paulo à morte ali em Jerusalém, mas muito pelo contrário. Pelo fato de Paulo ser um cidadão romano de nascimento, ele agora escolta Paulo para a cidade de Cesareia, para que Paulo então fosse julgado por Félix e Festo. Aqui nós entendemos, à luz da Bíblia, que Paulo enfrenta esses sofrimentos. E diante desses sofrimentos, ele testemunha Jesus em tudo. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você na aula de hoje. Se eu te ajudei, deixa teu comentário, é importante demais para nós. Se você pode, tira uma foto, marca a gente no nosso Instagram, segue a gente lá também. Faz isso aí, gente boa. Manda esse vídeo para alguém que você conheça, posta na tua rede social, me ajude a falar de Jesus. É só isso que eu peço para você. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que podem te ajudar a entender ainda mais sobre a aula de hoje. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Elianai Cabral para construir a aula de hoje. Vale muito a pena você ter esse material em mãos para montar a tua aula. Também tomei como base o texto Atos dos Apóstolos até os confins da terra, do John Stott. Vale a pena você dar uma observada nesse comentário. Tomei como base também o texto do pastor Hernandes Dias Lopes, comentário especialmente de Atos dos Apóstolos, para entender o que estava acontecendo com Paulo nesse processo. Gente boa, um beijo no teu coração. Eu te aguardo por aqui na lição de número 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Até a última aula desse trimestre, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.